Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lucas Simon Gamer. E hoje galera, eu quero falar aqui uma coisa pra vocês sobre alguns personagens de Pop Playtime. Sim galera, personagens de Pop Playtime como um deles vai ser o Giblet, Chunchopkins e Mom Long Legs e Lily Love Braids, tá? Eu vou falar aqui todos eles pra vocês aqui nesse vídeo, tá? Mas antes galera, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você perder nenhum vídeo aqui no canal. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, né, como o TikTok e Instagram, ok? Então, bora lá começar o vídeo, galera. Galera, vamos começar aqui falando sobre a Lily Love Braids. Sim, a personagem que apareceu no Pop Playtime capítulo 5. Ela é uma personagem muito interessante, porque ela pode controlar o seu cabelo, né? Seu cabelo tem meio que uma vida própria. E ela pode... E quando a gente conhece ela, lá na Rua Doce, a gente conhece ela com o cabelo dela sem tranças. Ela tava tudo junto, tava tudo junto. Só que aí ela começou a tirar e começou a formar tranças. Sim, é que tem um nome específico para quando o cabelo tá sem as tranças, tá? Só que eu não vou lembrar agora o nome. Mas, galera, é muito interessante você ver que ela pode colocar o cabelo. E ela era a senhorita Grace. Sim, sabe a senhorita Grace? Que ela era responsável por falarem que você é um brinquedo. Tipo, você vai sempre ser um brinquedo. Tipo, fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, nas crianças, para elas formarem brinquedos, para elas acharem que é um brinquedo, sabe? E isso é muito pesado para você dizer, né? Porque a Lily Love Braids é a senhorita Grace, né? Afinal de contas, né? Porque, tipo, a senhorita Grace foi transformada na Lily Love Braids. E aí o protótipo acaba transformando ela na Lily Love Braids que a gente conhece, né? Que ela tem aquele cabelo lá que ela pode mexer o cabelo, aquele cabelo lá que parece que tem vida própria, cara. É muito da hora. Eu acho da hora a Lily Love Braids. As pessoas falam que era o visual dela feio, que ela não tinha nariz. Mas eu acho que não é feio o visual dela. Eu acho que o visual dela é meio que supostamente aceitável, tá? E a gente comprou ela na Rua Doce mesmo, como eu disse, né? Que ela ficou... quando ela foi transformada na Lily Love Braids, ela ficou meio que em cativeiro, né? Porque na Rua Doce foi... A Rua Doce, aquela casa gigante da Lily Love Braids, era meio que um lugar pra se poder dizer que era um cativeiro, né? Pra poder dizer que ela não comia, ela não bebia nada. Tipo, o protótipo dava só o mínimo para ela, só dava o mínimo. Não dava não tanta coisa para ela comer nem para beber. Era como um cativeiro mesmo, um cativeiro e... ela não tinha muita coisa para comer porque o protótipo não dava muita coisa para ela, dava só o mínimo para ela, né, para a Lily. Ou como ela era antes, né? Como ela era antes, a senhorita Grace, que era que fazia o recondicionamento, a lavagem cerebral nas crianças. Acho que vieram pra festa, Lily. Claro que estão, Candy. Por que mais estariam aqui? Nós todos vamos nos divertir. Vai ser demais. E vocês acabaram de ver é o encontro que a gente teve com a Lily Love Braids, né? Que muitos falaram porque a voz dela é do Cebolinha da Turma da Mônica. Sim, a voz da Lily Love Braids é do Cebolinha da Turma da Mônica. E como eu falei que ela foi transformada na senhorita Grace... Não, ela que na verdade era a senhorita Grace que foi transformada na Lily Love Braids. Mantiveram ela no cativeiro, que no caso é a suposta casa dela, entre muitas aspas, né? Que era... Aí o protótipo deu o mínimo de comida e água, né? Pra ela pelo menos sobreviver, né? Só que não era muita coisa assim de resto, sabe? Era... Porque se você ver, realmente não era muita coisa que o protótipo dava, porque você vê que a cozinha dela é muito vazia, sim, a cozinha dela era muito vazia, então isso era muito, cara, era muito triste, porque, tipo, a Lily Love Braids não é um personagem pra mim muito ruim, sabe? Tipo, o personagem não é muito ruim pra mim, em quesito, tipo, do meu gosto, sabe? Muitos falaram também que ela não era muito legal, falaram que ela
o visual dela era feio, sabe? Então, tem pessoas que não gostaram da Love Braids. Falando aqui sobre o Giblet. Sim, o Giblet. O Giblet, galera, é um aliado nosso no capítulo 5 também, tá? Que ele sabe que nós matamos a Mommy Longlegs no capítulo 2, o Catnap no capítulo 3, e sabe também sobre o Porto Seguro, que acabou, infelizmente, né, explodindo, né? Acabou explodindo no capítulo 4. E ele sabe disso, tá? Mesmo que ele esteja nas profundezas. E ele é um avesso, sim. E pra quem não sabe o que é o avesso, é o protótipo. E como ele é muito esperto, sério. Ó, o protótipo é muito esperto. Por quê? O protótipo, ele consegue... ele tem uma inteligência muito forte que ele consegue... transformar em brinquedos de avesso. Tipo, fazer uma costura neles. E aí, ele fez isso no Giblet. E ele formou meio que o avesso. Porque se você ver no visual dele... Ele tem essas coisinhas aqui, olha. Essas coisinhas aqui que é de costura. Ó, essas daqui, olha, de costura que ele tem. Então, ou seja, o protótipo transformou ele, o Giblet, no avesso. Porque o protótipo, ele consegue fazer os seus próprios experimentos em versão avesso, né? Ele consegue fazer um experimento em avesso, assim como ele fez com o Giblet e o que a gente vê nos trailers, né? Que ele faz com aquele bichinho lá, que a gente vê depois no capítulo 5. Aquele bichinho aqueles bichinhos que aparecem e você tem que espantar eles com a lanterna que a gente tem, né? Com a estrelinha. E sério, galera, é muito legal ver que ele fica com nós até o final. Muita gente não gostou também dele, tá? Porque ele meio que foi... Ele parece que foi, tipo, só nas pressas, sabe? Parece que ele foi feito nas pressas. Mas só que, não, ele vai ser muito importante pra história, tá? Ele já é importante pra história, né? Porque ele é nosso aliado. Inclusive, quando a gente coloca novamente o Hallesauer, o The Doctor, ele tá com o final, né? Ele tá, tipo... Quando nós encontramos o The Doctor, ele tá junto com nós, o Giblet, tá? Quando ele tá junto com nós. E tipo, ele vai ser muito importante também pro capítulo 6, né? O capítulo 6 que vai vir por aí. E, cara, como ele apareceu pouco também, assim como a Lily Braids, que só apareceu um capítulo, que nem a Lily Braids e o Giblet aparecer só um capítulo, então não tem muita coisa a dizer. Eu só tenho como dizer o que aconteceu no capítulo 5 desses dois. Tá? Por isso que eu só expliquei algumas coisas da Lily Braids, o básico da Lily Braids, na verdade, e o básico agora do Giblet, né? Que ele é um avesso, que o protótipo meio que costurou o Giblet, né? Transformou ele em um avesso. Transformou ele, o Giblet em um avesso, né? O protótipo. E aí ele tá agora desse jeito, né? Agora tá desse jeito aí, porque pelo que eu acho, em minhas teorias, eu acho que o Giblet não era desse jeito. O Giblet era de outra forma, sabe? O Giblet não era o avesso. Ele era um brinquedo, um outro tipo de brinquedo. E também, provavelmente também humano, né? Porque agora sabemos, não sei, agora não sabemos qual é a criança do Giblet, né? Porque eu acho que sim, o Giblet tem uma criança dentro dele, sabe? E eu acho que também ele não era o avesso, né? Antes do protótipo transformar ele no avesso, eu acho que ele era um brinquedo bem diferente. E também eu acho que ele é humano. Ele era uma criança. Ou pode ser até mesmo um adulto. Será que é um adulto? Galera, também agora vamos falar sobre a Mommy Longlegs. Que sim, a Mommy Longlegs apareceu no capítulo 2 e ela é a criança que deu vida a Mommy Longlegs chama Mary. Mary, tá? A Mommy Longlegs foi criada para ficar lá na Game Station, que a gente vê lá no capítulo 2, para ela divertir com as crianças. Ela era amigável com as crianças e era bem cuidadosa. Por isso que ela era meio considerada realmente uma mãe, tá? Só que ela também não era 100% amigável, como ela é, né? Porque, tipo, quando as crianças elas jogavam direito os jogos da Game Station, ela era muito amigável. Só que quando as crianças trapaceavam, roubavam, ela ficava brava. Ela perdia a sanidade praticamente. E ao longo dos tempos, ela realmente perdeu a sua sanidade. Se você vê até numa postagem bem antiga da Mob, você pode ver que ela perdeu a sanidade lá na Playtime mesmo. Na própria Playtime, ela perdeu a sanidade. Ela perdeu a sanidade a cada dia que se passava.
E isso é muito pesado, cara. Isso é muito pesado mesmo. Mas é assim que aconteceu, cara. É assim que aconteceu. Cara, então, tipo, a Mama Lex, ela morreu no triturador por nós, player. Nós ativou a alavanca do triturador e ela acabou morrendo. E aí, ela foi triturada e acabou morrendo. E acabou depois, né? Como a gente viu no capítulo 5, ela formou parte do protótipo, né? Que tá lá a mão da Mama Longlegs no protótipo, né? Meio que supostamente é numa uma parte dele agora, né? Agora a mão da Mama Longlegs é uma parte do protótipo. E sério, galera, isso é muito, muito pesado e muito da hora pra mim. Eu acho isso muito legal. Por isso que eu adoro Pop Playtime, cara. Por isso que eu sou muito fã de Pop Playtime. Agora, galera, nós vamos aqui falar sobre o Chun. O Chun apareceu também no capítulo 5. Ele é supostamente. O cara, ele tem. Olha como ele olha, ele é meio estranho pra mim, porque ele também. A barriga dele tipo, a boca dele é na barriga. Sim, porque você vê, o Chun Chompkins não tem boca no lugar tradicional, né? A boca dele é na barriga. Tanto que quando a gente tá. E quando ele coloca dentro da barriga dele, na barriga dele, você vê que é uma boca mesmo, cara. Você vê que é uma boca, a gente fica meio que preso na barriga-boca dele. Isso é muito legal, mas e também muito nojento e estranho também, né? Ele é considerado um agente infiltrado do protótipo, porque tipo, o protótipo meio que supostamente confia assim no Chun, mas só que o Chun não quer mais trabalhar, fazer as ordens do protótipo. Ele é um agente filtrado para saber sobre as informações do protótipo, né? Ó, como vocês estão vendo aqui nessa cena agora. Ele coloca ele dentro da barriga-boca dele. E aí, como o protótipo meio que acha que o Chun é uma pessoa confiável, então o protótipo acaba conversando com o Chun. Né, olha, você vê, olha, meus caçadores vão perseguir um 7-0, mas eu quero que conserte o sistema de segurança. Garanta que tenha olhos em todo lugar. E aí ele, aí coque a Pop antes que ela faça algo de que se arrependa. Tipo, ele dá ordens pro Chun porque ele é uma pessoa confiável, o protótipo acha que ele é uma pessoa confiável. Sabendo que o Chun é um agente infiltrado do protótipo. Então, ele não é, tipo... Então, é que o protótipo não sabe ainda, né? Não sabe que ele só é um agente infiltrado que não quer mais fazer as ordens do protótipo, né? Ele não sabe, o protótipo não sabe, então ele só tá fingindo que tá fazendo as ordens do protótipo. Fingindo, sabendo que ele não quer mais fazer as ordens do protótipo. Ele é supostamente ele é da equipe dos rebeldes, sabe? Ele é da equipe dos rebeldes do protótipo, o que não quer fazer as ordens dele. Então, ele só é um agente infiltrado mesmo. Mas eu achei ele bem bonitinho, cara. Eu achei ele bem bonitinho. Quando ele dá nos dá carinho ainda, ficou mais fofinho ainda. Eu achei isso muito fofinho. Pena que ele não apareceu muito assim, né? Tipo, ele apareceu no ARG de Pop Time capítulo 5, tanto que eu mostrei pra vocês, pelo que eu lembro, na época que tava sendo lançado Pop Playtime capítulo 5. E aí, pelo que me lembro, eu mostrei sobre um pouquinho mais sobre o Chun Chompkins, que a gente nem sabia o nome dele. Chamava ele de Hug Vermelho, né? Porque a gente tinha visto que ele tava junto com a Kissy Missy e com o Huggy Wuggy. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau!